Em nossa reflexão de hoje da série Desintoxicando a Alma, vamos falar sobre fortalecimento espiritual. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal. Seja abençoado com a palavra de Deus e nos ajude a abençoar outras pessoas. Para viver a liberdade que Cristo nos dá, é preciso estar constantemente fortalecendo a nossa alma nele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Todos os dias somos bombardeados com pensamentos que querem nos destruir, nos desviar do alvo que é Jesus. Em nosso primeiro podcast desta série, falei sobre pensamentos tóxicos. Para lutar contra seus pensamentos tóxicos, você deve identificá-los e rejeitá-los. Não é uma batalha física, mas sim espiritual, e que necessita da ajuda de Deus nessa luta. Assim como fortalecemos nossos músculos através de exercícios, precisamos fortalecer a nossa mente com a leitura da Palavra de Deus. Sabemos que se cada um de nós erguermos pesos todos os dias, e depois de um mês assim fazendo, ao medirmos a nossa musculatura após este mês, vamos ver que ela aumentou, se enrijeceu. E assim será ainda mais significativo o aumento depois de um ano da mesma rotina. Contudo, é importante lembrar que, assim como no exercício físico, você precisa ir aumentando a carga à medida que o músculo desenvolve, da mesma forma, também devemos nos aprofundar no conhecimento da palavra à medida que a lemos. Veja esta severa advertência que o autor da Carta aos Hebreus nos fala. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Veja que ele diz que o alimento sólido é para aqueles que, pela prática constante, são capazes de discernir entre o certo e o errado. Assim devemos fazer o mesmo com a nossa fé. Se não fizermos algo todos os dias, não por causa de nossos sentimentos, não por causa de nossos raciocínios, mas sim em razão de nossa fé, a fé vai crescer dentro de nós. Se agirmos assim por um dia, uma semana, um mês, um ano, ou que seja por 10 anos, então, assim como o músculo se fortalece e se torna mais poderoso, nossa fé, da mesma maneira, será reforçada pela Palavra de Deus. E com a fé fortalecida, quando alguma circunstância realmente séria surgir em nossa vida, seremos capazes de resistir por meio da fé e do conhecimento que temos da Palavra de Deus. E assim, não vamos mais rejeitar o Senhor, e não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Uma pessoa que tem a prática constante de ler a palavra, meditar em seus ensinos e colocá-los em prática, não será levado por sentimentos ou circunstâncias desfavoráveis, pois, como disse Jesus, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. É por isso que quando nós nos deparamos com algo que, digamos, nos irrita, ou estamos constantemente a lutar contra a nossa ganância, ou diante de qualquer outro ato que exige força de vontade, devemos não agir de acordo com os nossos sentimentos, mas sim segundo a nossa fé fortalecida na Palavra de Deus, para que então a nossa vida diante das dificuldades nos faça agir como um cristão,
assim como o atleta tira o fruto real de sua vida de desportista. Durante a nossa vida, vamos enfrentar muitas provações, e na medida em que a nossa fé cresce, então as provações vão crescer também. E quanto mais a nossa fé cresce, com ainda maior intensidade ela será testada por Deus. Pois que de outra maneira uma pessoa pode vir a ser conhecida em seu verdadeiro caráter, senão pela maneira como reagem às provas da vida? Por isso, não desanime diante dos primeiros obstáculos e dificuldades, mas faça como o apóstolo Paulo. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que o Senhor te abençoe.